Nós vamos agora para o momento da ministração da palavra. E hoje eu quero ler um texto no Novo Testamento, o Evangelho de São Marcos, capítulo de número 1, o verso 35 e o verso 39. 35 ao 39. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, o verso 35 ao verso 39. Diz assim o texto: tendo-se levantado alta madrugada, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam, e tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Em algumas traduções diz assim: todos te procuram. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. E o verso 39 diz assim, que ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas dos judeus, e expelindo os demônios. Até aí, são só esses versos que eu quero ler com vocês. E eu queria começar aqui hoje, gente, com uma pergunta, com uma questão para nós meditarmos, para nós trabalharmos juntos aqui, nesse momento de ministrar a palavra de Deus, que é uma alegria tão grande no meu coração poder fazer isso. E eu queria começar perguntando o seguinte: todos procuram Jesus, mas por quê e para quê? Todos procuram Jesus, mas por quê e para quê? E talvez essa pergunta, esse questionamento que eu fiz aqui, essa pergunta ela possa ser respondida pelo menos com outras duas perguntas. Essa pergunta: todos procuram Jesus, mas por quê e para quê? E talvez ela possa ser respondida pela primeira pergunta que você faça para mim e diga assim: mas por que você está perguntando isto? É a primeira pergunta que você responda. E a segunda pergunta que talvez você use para responder para mim, e essa pergunta que é a minha proposta respondê-la hoje, você pode dizer assim para mim: a resposta não é óbvia em relação a essa pergunta? E você possa dizer até mais: essa pergunta é uma pergunta retórica, porque é óbvio que todos que vão até Jesus, eles vão até Jesus porque eles acreditam, porque eles carregam no coração fé suficiente para saber que em Jesus, e tão somente em Jesus, existe possibilidade verdadeira de cura para a alma. As pessoas procuram Jesus porque em Jesus existe de verdade possibilidade de solução de todos os problemas, de todas as dificuldades. Eu me lembro agora, pensando nisso, de um louvor que o Carlos Moisés, do Voz da Verdade, canta, que ele fala assim: Jesus, Ele é o resolve tudo. Então as pessoas vão até Jesus com essa intenção. Essa pergunta ela é retórica, porque todos que vão até Jesus, eles vão a Jesus com certeza de fé na alma, que em Jesus eles vão encontrar a verdadeira liberdade, a verdadeira pacificação de alma. Então, por que desta pergunta? Seria uma terceira pergunta para responder a primeira que eu fiz: por que todos procuram Jesus e para que todos procuram Jesus? E aí, então, por que dessa pergunta? Ela é desnecessária, ela não tem sentido algum. Mas aí, gente, nesse diálogo maluco de pergunta e outro responde com pergunta, eu quero responder todas essas questões com outra pergunta. E dizer assim: mas será que todos que procuram Jesus,
Todos os homens, todas as histórias de vida de homens, de mulheres, de pessoas que procuraram Jesus, eles tinham de verdade esta consciência? Será que todos que foram até Jesus, que se encaminharam até Ele, ou todos que hoje ainda procuram Jesus, e logicamente que agora não mais o Jesus com uma forma física, o Jesus que nasceu e morreu na sua data de morte, no dia que Ele foi crucificado na cruz, mas hoje esse Jesus vivo através do Espírito Santo, será que todos carregam essa consciência de que Ele é o presente maior, de que Ele é o presente absoluto, que Ele é a dádiva maior, aquele único capaz de satisfazer todos os nossos anseios e todos os anseios da alma humana, de um homem, de uma mulher que procura por Jesus? Será que todos carregam esta consciência, esse discernimento, poderia dizer assim? Ou será que não existiram, ou existem outros motivos, outras razões, outros porquês das pessoas virem até Jesus e procurarem Jesus? E eu estou te dizendo isto, porque se a gente começa a olhar com atenção, e ler com atenção, não somente os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas se a gente começa a ler com atenção o livro de Atos, se a gente começa a ler com atenção os livros, as cartas paulinas, se a gente começa a ler com atenção as cartas de João, de Pedro, ou a gente lê com atenção a Bíblia como um todo, a gente vai encontrar muita gente que a Bíblia nos mostra que procuraram por Deus, no caso do Antigo Testamento, e procuraram por Jesus, depois que Jesus se manifesta em carne, o Cristo histórico, o Cristo eterno que se tornou carne, e o Logos que se fez carne e habitou entre os homens. Muitas pessoas buscaram Jesus por outros motivos. E no texto que eu li, de Marcos, no capítulo 1, no verso 37, conta a história assim, Jesus, nos versos anteriores, Jesus vai orar ao monte, ele acorda de madrugada, ele vai orar, na verdade ele se retira para um lugar solitário, e ele está orando, e aí chegam lá na casa de Pedro e começam a procurar por Jesus, e Pedro, e provavelmente os outros dois irmãos, Tiago e João, e André, seu irmão, vão atrás de Jesus. E eles procuram diligentemente Jesus, eles não conseguem encontrar Jesus. E quando nós vemos no verso 37, que eles chegam até Jesus, quando eles encontram Jesus, eles dizem assim, todos te buscam. Ou em outra tradução, todos te procuram. Mas quando eu comecei a estudar, e o Espírito Santo colocou no meu coração essa questão, essa pergunta, como uma possibilidade de um aprendizado para essa noite, quando eu comecei a estudar o livro de Marcos, eu comecei a encontrar que no próprio livro de Marcos existem algumas revelações de como as pessoas se colocaram nessa posição de procurarem Jesus. No próprio Evangelho de Marcos, o texto começa a nos ensinar. E eu coloquei aqui, eu vou falar aqui de modo até rápido, de 4 lições. 4 lições que nos mostram por que as pessoas procuram Jesus, por que muitos buscam por Jesus. E com certeza, você que está me ouvindo hoje aqui, terça-feira, dia 12, ou talvez você está me ouvindo lá dia 19, dia 20, sei lá, o ano de 2022, não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, talvez você diga assim, poxa, mas existem muito mais possibilidades do que 4, e eu concordo com você, mas a gente não tem como falar de tantas possibilidades por conta do tempo. Mas a primeira lição que eu achei no Evangelho de Marcos, quando Jesus ele é procurado por Pedro, pelos amigos de Pedro, como a Bíblia diz, com aqueles que estavam junto de Pedro, a primeira razão que eu vejo aqui é porque as pessoas desejam resolver os seus problemas. É a primeira razão, porque as pessoas desejam apenas resolver os seus problemas. E o texto que eu coloquei para fundamentar essa minha lição, essa primeira lição dessa mensagem, desse nosso estudo, desse nosso bate-papo, é o texto de Marcos 1, 32 e 33. São 2 versos até anteriores àquele que eu li no início, que fala assim, à tarde, o verso 32, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoninhados, e
toda a cidade estava reunida à porta, onde Jesus estava, na casa em Cafarnaum. E olha, o texto, ele traz essa questão de especificar, e ele demonstra esse cuidado. Marcos escreve que toda a cidade estava ali. Toda a cidade. E no verso 34, que é o verso seguinte, diz assim que ele curou muitos doentes. Ele curou muitos doentes, diz assim o texto, toda a sorte de enfermidades, e diz que ele expulsou muitos demônios daqueles que estavam endemoniados. Só que aí inicia-se já o processo do texto que eu li. Então ele tem lá um dia totalmente corrido, um dia totalmente cheio de atividades, pessoas que vão até ele está pregando a palavra, ele está anunciando o reino de Deus, e as pessoas ficam sabendo que ele está ali, e vão para lá, e existe então uma realização de grandes milagres, grandes coisas Deus vai realizando, e aí o texto diz assim no verso 35, que ele levantou-se cedo, de madrugada, ainda não existia sol, e ele na verdade, ele se levanta e vai orar. E Pedro então, com os outros que estavam com ele, diz o texto na sequência, que todos estavam procurando Jesus diligentemente. Talvez as pessoas chegassem até Pedro e falassem: Pedro, a gente quer encontrar com Jesus, nós viemos procurar Jesus, nós viemos buscar Jesus. E aí Pedro fica com a mente: o que eu faço? A cabeça cheia. E Pedro vai então atrás de Jesus, e ele procura diligentemente, só que Jesus estava orando num lugar deserto. E aí o texto diz assim, que eles encontram Jesus. E olha que interessante, quando eles falam assim: todos te buscam, a cidade inteira está na minha porta te buscando. E aí o verso 38, ele abre para mim aqui, ele abre para mim a possibilidade de eu entender o porquê que aquelas pessoas estavam tão ávidas por encontrarem Jesus. Qual era o sentimento delas? E Jesus, ele sabe a razão deles. Jesus conhece a razão deles. Jesus sabia a motivação que eles tinham no coração de o procurarem. Eles queriam ser curados. Talvez o que eles queriam, alguns, era nem serem curados, que eles estavam sãos, eles não tinham enfermidade no físico, mas talvez eles iam lá pela mera curiosidade de ver um grande milagre, um espantoso milagre, e eles vão lá, na verdade, não interessados em seguir Jesus. Talvez eles levem algum amigo, algum parente, um filho leve um pai ou vice-versa, uma mãe ou vice-versa, uma irmã, para serem libertos por Jesus. Eles não estavam interessados em seguir Jesus, e muito menos ouvir aquilo que Jesus estava para fazer, e o motivo pelo qual ele havia se manifestado. Por isso que eu digo para vocês, é interessante o que ele diz a Pedro, que me abre a possibilidade, que abre para a gente a possibilidade desse entendimento. E aí Jesus, quando ele é encontrado por Pedro, Jesus vira-se para Pedro então, e diz o seguinte para Pedro, quando eles falam assim: pô, Jesus, todo mundo está te procurando, todo mundo está te buscando. Talvez Jesus falasse: mas por quê e para quê? Todo mundo te busca. E aí Jesus diz o seguinte na resposta de Jesus a Pedro: tá bom, vamos até eles. Não, Jesus não diz isto. E aí Jesus fala assim: ó, vamos a outros lugares. Isso me chama a atenção. Vamos a outros lugares, as outras povoações vizinhas, a fim de que eu pregue, pois para isso é que eu vim. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: aquela turma toda que está ali, que vocês estão vendo, que estão com essa avidez toda, com esse desejo que a princípio parece ser um desejo extremamente positivo, está procurando Jesus, estão buscando Jesus. Só que o Senhor Jesus, o nosso Deus, é o Deus que conhece o meu coração, é o Deus que conhece o teu coração, é o Deus que conhece as nossas motivações, é o Deus que conhece aquilo que nós carregamos dentro de nós, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas esperanças. Deus conhece tudo, e Ele sabe a motivação que nós temos para buscá-lo. E aí Jesus fala assim: olha, na verdade eu quero sim ir a outros lugares, porque para isso eu vim para pregar o Evangelho, eu vim para anunciar uma boa nova, eu vim para anunciar uma notícia nova, foi para isso que eu me manifestei. E no verso 39 diz que ele então foi para Galiléia, pregando nas sinagogas dele, e lá ele começou também a expelir demônios, porque
todo lugar que Jesus ia, as pessoas levavam pessoas endemoniadas. Então a primeira razão porque as pessoas procuram Jesus é porque eles querem resolver os seus problemas. O segundo ponto, e esses dois primeiros pontos que eu trato com você, eles seriam pontos e intenções e motivações e desejos negativos. E os últimos dois que eu vou apresentar para você são dois motivos ou motivações positivas. A segunda lição é porque as pessoas buscam Jesus e procuram Jesus para quê? Porque são curiosos, que não fazem a mínima ideia de quem é Jesus. Algumas pessoas procuram por Jesus porque são curiosos, carregam no coração essa curiosidade, mas no fundo eles não fazem, não tem no coração, não tem nenhuma percepção, não tem ideia de quem de fato é aqueles que eles estão procurando, a quem eles estão procurando, Jesus. O texto de Marcos, no capítulo 2, no verso 6 e no verso 7, diz assim: mas alguns dos escribas que estavam assentados ali, eles arrazoavam em seu coração, ou seja, eles pensavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? E aí eu quero contextualizar você. Jesus agora ele está de novo em Cafarnaum. Ele volta para o seu quartel-general, onde ele descansava, onde ele ficava, onde ele se alimentava. E quando todos estão sabendo que Jesus está ali, de novo, aí as pessoas vão para lá. E vão para lá. Jesus chega lá na casa, está a casa lotada, ninguém consegue mais entrar. E Jesus, diz o texto, que Jesus está anunciando a palavra. Jesus está pregando. Ele tinha dito para Pedro, vamos a outros lugares, as pessoas me buscam, mas o interesse deles é de cura. E eu preciso, na verdade, pregar o evangelho, porque eu sei qual é o interesse, qual é o motivo que eles me buscam. E nesse instante, então, diz o texto assim que aparece quatro homens carregando um amigo na maca, um homem paralítico, um homem que não conseguia por si só ir até Jesus, e eles chegam ali de frente à casa, e a casa está lotada, eles vão para outro lugar, não conseguem, um deles, ou dois deles, ou todos, eles tiveram a ideia de subir pelo telhado e descer a maca, a cama que eles estavam, fizeram um buraco ali no telhado e desceram a cama ali bem onde Jesus estava. A Bíblia fala assim que quando Jesus vê a fé dos amigos e Jesus ele olha toda aquela cena, ele se depara com aquilo, Jesus então diz assim: perdoados estão os teus pecados. E é nessa hora então, que ali, por uma razão de existir alguns escribas dos fariseus, que é o que o texto diz, eles começam a dizer: mas quem é esse? Quem é esse cara? Eles dizem na mente deles, arrazoar em seu coração ou em seus corações: quem que esse cara é? Quem que esse cara pensa que ele é para dizer que ele perdoa pecados de alguém? E aí no raciocínio deles, na compreensão deles, eles falam assim: só existe um, e somente um que pode perdoar pecados. E este um é apenas Deus. É somente um que pode perdoar pecados. Agora, sabe qual era o erro desses caras? O erro deles, em primeiro lugar, é porque eles estavam ali como meros passageiros da curiosidade. Eles estavam ali, mas eles não sabiam quem estava ali diante deles. Eles estavam ali como pessoas curiosas, como passageiros da curiosidade, como eu disse. E eles não carregavam no coração deles nenhuma disposição para aprender de modo diferente. Não, eles estavam ali simplesmente porque eles estavam curiosos. Esse era o erro deles. Eles tinham como um lado positivo a certeza que eles tinham, ou a coisa certa que eles estavam pensando, é que realmente, somente Deus pode perdoar pecados. É só Deus. Eu não tenho autoridade, você não tem autoridade, quem perdoa os pecados dos homens é só Deus. Eu estou dizendo daquele pecado que a pessoa comete, aquele que é um pecador, que precisa reconciliar-se com Deus, precisa de remissão de pecados. É isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que eu não posso perdoar alguém que cometeu alguma falta contra mim. Não é isso que Jesus está dizendo, né? Não é isso que Jesus nos ensina, melhor dizendo. Não é isso que está acontecendo nesse contexto aqui. Eles falam: somente Deus pode perdoar o pecado desse cara. Não é o pecado contra alguém que eu estou dizendo, é o pecado contra Deus.
Somente Deus pode perdoar o meu pecado contra ele, mais ninguém. Eles estavam certos neste ponto, mas o erro deles, o segundo erro, além de serem simplesmente passageiros da curiosidade, eles não conseguiam entender, eles estavam errados a respeito de quem era Jesus, eles estavam errados em não conhecer Jesus. Por não conhecerem Jesus, eles não conseguiam olhar aqui, como diz esse texto, e observar que Jesus de fato era o Deus encarnado. Eles não conseguiam enxergar que diante deles estava um homem ali, que era o cumprimento da profecia de Isaías, que dizia que um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eles não conseguiam entender isso, eles não conseguiam reconhecer em Jesus, que Jesus era o único caminho, a única verdade e a única vida. Este era o erro desses caras, essa era a dificuldade que eles tinham. E existem muitos que até hoje são passageiros da curiosidade, mas que vão até Jesus, ou carregam curiosidade por Jesus, mas não carregam nenhuma disposição para conhecer Jesus. E aí então a gente começa a observar que essa pergunta, todos te procuram Jesus, mas por quê e para quê? Ela já não parece ser uma pergunta retórica, ela não parece ser mais uma pergunta recheada, carregada, empanzinada de obviedade, ela não parece mais ser assim. Existem outros interesses, existem outras motivações, existem outras razões. E em terceiro lugar, que eu disse para vocês que as duas últimas lições seriam positivas, o que eu vejo no próprio Evangelho de Marcos é que outros procuram Jesus e muitos buscam por Jesus porque reconhecem de fato a sua condição e reconhecem de fato a sua necessidade. Sabem quem são eles, olham para dentro de si, não olham para o seu próximo como um juiz para julgá-lo, mas olha para si, aquele que primeiro julga ele mesmo, ele olha para dentro dele, cumprindo aquilo que o apóstolo Paulo fala, quando ele nos ensina a participar da mesa do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, é um autoexame, é olhar para si. O texto de Marcos, que eu quero fundamentar essa passagem, é Marcos 2,15, que diz assim, que achando-se Jesus na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos. E eu nem preciso dizer para você que publicano era mal visto pela nação de Israel, pelos judeus, porque eles trabalhavam para Roma cobrando impostos, e muitos dos publicanos ainda eles cobravam a mais, como o caso de Zaqueu. Eles extorquiam, eles tinham essa coisa da corrupção, desde aquela época já existia, o homem sempre foi corrupto. Então os publicanos, eles eram odiados pelos judeus, eles não eram bem vistos pelos judeus, existiam pecadores. E aí o texto fala assim, porque estes eram um grande número e também os seguiam. Ou seja, existiam muitos pecadores que seguiam Jesus. E aqui voltando ainda para falar um pouquinho dos escribas, dos fariseus, por buscarem Jesus simplesmente por curiosidade, esses escribas não conseguiam entender o porquê de Jesus se assentar à mesa com pecadores e comer e beber com pecadores. Eles não conseguiam entender. Por buscarem sempre Jesus por mera curiosidade, eles não conseguiam entender de forma alguma, gente, que Jesus, ele veio, e ele vai dizer isso no texto, mais para frente, Jesus diz isso, eu não vim chamar os sãos ao arrependimento, os sãos, eu não vim chamar aqueles que são dadivosos de saúde, que acham que têm saúde e não reconhecem a necessidade, não, eu vim simplesmente chamar e caminhar e ajudar e realmente ser encontrado por aqueles que desejam me encontrar. Eu simplesmente, realmente me permito ser encontrado por alguém que reconhece a sua condição de pecador, por alguém que sabe quem ele é, por alguém que sabe que sem Jesus ele não é nada, por alguém que sabe que sem Jesus ele não consegue, ele não tem como, alguém que sabe que ele é salvo sim, pela fé, mas ele é salvo porque ele tem fé naquilo que a Bíblia diz que é graça que me salva. Pela graça sois salvos. Ou seja, então, porque eles não conseguiam entender que Jesus veio para pregar o Evangelho e a palavra para essas pessoas. Por buscarem Jesus por mera curiosidade,
Eles não conseguem entender que é na admissão de quem eu sou, é na admissão de quem nós somos, que nós começamos a abrir uma porta de possibilidades para a cura. É na admissão do meu pecado que eu começo a ser curado, é na admissão do meu pecado que eu começo um processo de perdão, é na admissão dos meus erros de quem eu sou, que eu começo a sentir o desejo de procurar Jesus, de buscar Jesus, não mais buscar Jesus por interesse para resolver os meus problemas, não mais buscar Jesus por mera curiosidade, mas buscar Jesus porque eu sei que é Jesus, ou está em Jesus a capacidade de me libertar, de me transformar, de me abençoar, de me trazer paz na alma, sob toda e qualquer circunstância. Deus, Ele me traz por meio de Jesus paz. O castigo que nos trouxe a paz, diz o profeta Isaías, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos curados. É nessa certeza de impotência, é nessa certeza da falta de capacidade em ser feliz, em encontrar a felicidade, é nessa certeza da impotência que nós temos de ter paz na alma, ter paz no espírito, que eu preciso buscar Jesus e que muitos procuram Jesus e encontram Jesus. É neste reconhecimento dessa condição e da sua necessidade que muitos buscam Jesus, e quando esses muitos buscam Jesus, eles na verdade encontram Jesus de braços abertos. Nesta condição, buscar Jesus deste jeito, você que me ouve, você que me vê, você que está me enxergando agora, você que está participando comigo agora, você buscando Jesus deste jeito, desta maneira, desta forma, você vai encontrar Jesus com os braços abertos, e você nunca vai encontrar um Jesus como Pedro encontrou quando foi levar a notícia, e foi levar para ele um recado que todos te buscam, todos te procuram, a cidade inteira está lá te procurando, e Jesus vai dizer para Pedro assim: olha Pedro, não deu nem atenção para a questão que todos procuravam, vamos a outros lugares, ou seja, eu não vou atendê-los. Até porque existe um princípio quando nós buscamos Jesus, até porque a Bíblia não se contradiz quando nós começamos a estudá-la e começamos a nos aproximar de Deus por meio da palavra. E a Bíblia, quando a gente abre o profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, existe um texto, existe uma informação que você conhece muito bem. Nós cantamos tanto essa música na década de 90 também, quando o Renascer Praise lançou o seu primeiro disco, que nós cantávamos essa canção, que tinha como refrão essa mensagem do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É um princípio. Eu só encontro Deus quando eu o busco de todo o coração, e para que eu consiga atingir esse patamar de buscá-lo de todo o coração, eu preciso reconhecer a minha condição, eu preciso reconhecer a minha necessidade, eu preciso reconhecer quem eu sou, eu preciso saber que eu preciso dEle, eu procuro por Ele, porque é Ele que pode me curar. E por último, em quarto lugar, que seria a segunda lição positiva que eu encontro aqui no Evangelho de Marcos, por que alguns buscam Jesus? Porque eles manifestam o desejo de seguir Jesus. É a última lição. A primeira é negativa, é só para Jesus resolver problemas. Quantas vezes acontece isso na igreja que você congrega? Pessoas que vêm à igreja depois que resolvem os problemas deles, eles falam: não preciso mais de Deus, já está resolvido o meu problema. Quantos que só vão à igreja, só procuram a Jesus por curiosidade, mas não querem ter relacionamento com Jesus? Mas existem aqueles que realmente sabem da sua condição humana, o quanto eles precisam de Deus. E existem aqueles que, além de reconhecerem essa condição humana, eles acabam abrindo uma porta, entendendo a porta que Jesus abriu para eles de possibilidade para segui-lo, seguir Jesus. Marcos capítulo 2, verso 13 e verso 14, fala assim, que de novo saiu Jesus junto ao mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. E quando ele ia passando, ele viu a Levi, que é o Mateus, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse assim: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Sabe, gente, um dia eu li um livro do pastor Aloísio, e o pastor Aloísio falava de 3 categorias de pessoas que seguem Jesus, ou que procuram por Jesus, ou encontram-se com Jesus.
Talvez uma delas eu não me lembre com exatidão, mas ele falava da multidão que seguiu Jesus. Evangelhos você vai encontrar várias porções, vários textos que falam de uma multidão que seguia Jesus. O pastor Aloysio fala daqueles que eram simpatizantes com aquilo que Jesus ensinava. E o pastor Aloysio fala de discípulos. Então, ou seja, 3 tipos de pessoas que buscam Jesus e que acompanharam Jesus: multidão, aqueles que eram simpatizantes das coisas de Deus, e discípulos. O que eu acho bem interessante também é que Jesus ele fala algumas coisas para a multidão que ele fala algumas coisas para os discípulos que ele não fala para simpatizantes, ele não fala para a multidão. Tem algumas lições que Jesus trata com o discípulo, porque é com o discípulo, é discípulo que vai segurar a barra, é discípulo que vai entender, é discípulo que reconhece quanto eles precisam de Jesus. Então, multidão busca Jesus para satisfazer seus desejos. Multidão deseja só cura. Multidão deseja ser abençoado, ser abastado. Multidão, eles procuram simplesmente a Jesus e desejam a Jesus porque eles querem que os seus problemas sejam solucionados. Portanto, essa pergunta, todos procuram Jesus, mas por quê e para quê? Ela não é uma pergunta que a gente responde de uma maneira padronizada, óbvia. Então, a multidão, eles procuram Jesus para terem soluções dos seus problemas. Os simpatizantes são aqueles que acolhem no coração as palavras de Jesus, até com verdade, eles acolhem, eles reconhecem que são palavras verdadeiras, eles reconhecem, eles conseguem identificar, mas eles não têm disposição de abandonar os seus conceitos, as suas verdades em relação à verdade que Jesus apresentou. Não, a verdade dele é superior à minha, mas eu não quero abandonar a minha verdade, eu não quero abandonar o meu conceito e eu não quero seguir Jesus. Discípulos, pelo contrário, quando eles encontram com Jesus, eles descobrem que eles encontraram o maior tesouro de toda a sua existência. Discípulo, quando ele tem essa oportunidade de encontrar-se com Jesus, ele sabe que ele encontrou toda a solução para os traumas de almas que ele tinha, e a verdade que ele encontrou, uma verdade esmagadora, que liberta, que transforma, e quando isso acontece, ele manifesta o desejo de seguir Jesus. Discípulo é aquele que realmente teve como uma verdade em sua vida uma mudança de vida, ele teve uma conversão. Conversão é quando você vai aqui, existe uma conversão, você faz você segue um outro caminho, você vira para a esquerda ou vira para a direita, ou você vai para o outro lado, é uma conversão. Não é mais você permanecer no mesmo lugar, não. E aí, por encontrarem com essa verdade esmagadora, que liberta, que transformam, eles manifestam seguir Jesus, e eles manifestam esse desejo, eles procuram Jesus porque eles querem estar com Jesus, eles procuram Jesus porque eles desejam ter Jesus, porque eles sabem que sem a presença de Jesus, eles não suportariam mais viver. Lembra de João capítulo 6? Eu acho que é capítulo 6, quando Jesus ele é duro em seu discurso, com vários discípulos, e aí ele vai afinando o caminho, só que os discípulos verdadeiros, sobram aqueles 12, restam aqueles 12, e Jesus vira e fala assim: e vocês? A multidão ali, as pessoas que estão ouvindo, alguns eram discípulos, outros não, vocês me abandonam Jesus pelo discurso de Jesus, e aí Jesus fala: e vocês? Vocês não vão me abandonar? Vão embora vocês também. O que Pedro diz? Para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E aí, gente, eu concluo a minha fala aqui hoje, dizendo assim, que Jesus foi o exemplo maior, Jesus é o nosso exemplo maior, e se você tiver uma dúvida e perguntar assim para mim: pastor, o que eu faço para agradar a Deus? O que eu posso fazer para saber se eu estou agradando a Deus? Eu vou dizer para você o que você precisa fazer. Você precisa olhar para Jesus, imitar a Jesus. E quando eu vejo Jesus, quando eu me deparo com Jesus nos evangelhos, eu vejo um Jesus desejoso em encontrar-se com Deus. Eu vejo Jesus desejoso, que anelava a ter comunhão com Deus
queria ter presença de Deus na vida dele, queria passar tempo com Deus, ele queria ter comunhão. Para ele isso era um exercício extremamente edificante, consolador, que o abençoava, que o mudava, que o transformava. Jesus, ele não era como nós hoje, né, que a gente prefere maratonar uma série um final de semana inteiro, mas a gente não carrega um pingo de disposição para ouvir uma mensagem. Jesus não era assim. Cansa. A gente conversa com uns irmãos que vêm até aqui, os irmãos falam assim para nós, para mim, né, pastor, as pessoas não assistem culto, não, imagina. Estava conversando com um irmão ontem que veio aqui, ele falou assim, imagina, pastor, o pessoal fala, eu vou assistir culto online, para que eu vou assistir culto online? Marcelo, no sábado, dando aula, o Marcelo disse sobre aquele texto de Hebreus, capítulo 10, no verso 25, ele disse sobre a questão de nós não deixarmos de congregar, nos reunir, estar em comunhão, ainda mais quando você vê que o dia está se aproximando. Que dia está se aproximando? Da volta de Jesus. E aí o Marcelo dizia assim, mas como que nós vamos resolver essa dificuldade? A igreja do Alves Dias aqui, pelo menos a nossa igreja, não voltou. Nós não voltamos ainda, mas eu posso ter comunhão, não comunhão presencial, mas eu posso estar em comunhão com você. Comunhão é buscar o mesmo objetivo, comunhão é ter o mesmo pensamento, comunhão é o seguinte, olha, eu quero assistir o culto de terça-feira, é comunhão, o meu irmão está lá assistindo, eu vou assistir junto com ele. Comunhão é assistir o culto de quinta-feira com o pastor Ivaldo, eu estou em comunhão, eu estou trabalhando para isso, eu desejo isso. Comunhão é você participar das reuniões, até que a gente possa estar juntos novamente. O culto presencial, a gente tem a comunhão presencial aqui, o que não significa que nós estamos em comunhão com todos, né? Quantas pessoas que você tem que às vezes chegar e chamar a atenção, poxa, não é por esse caminho. Mas Jesus, ele desejava estar com Deus. Agora a pergunta é para você e para mim, o que você tem desejado na tua vida? Maratonar uma série? Final de semana, aproveitar essa pandemia para fazer só lazer, e eu não sou contra o lazer, você tem que ter lazer, mas aproveitar também para me aproximar de Deus, será que não seria legal? Será que não seria bacana? Ler um bom livro, ler a Bíblia, orar mais, interceder pela igreja, interceder pelo Brasil, interceder pelo mundo, interceder pelas pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão chorando a morte de um parente, que morreram ou de Covid ou por uma outra doença, mas que morreram, que perderam pessoas. E quando eu olho para Jesus, eu vejo um Jesus assim, preocupado, um Jesus que tinha empatia com as pessoas, um Jesus que cuidava das pessoas, um Jesus que chegava em Jerusalém e via todas aquelas pessoas dispersas, sem querer nada com Deus e com Ele mesmo, e Ele dizia assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que fazem tantas coisas absurdas, quantas vezes eu quis juntar você com uma galinha, que junta os seus filhinhos, os seus pintainhos, os seus pintinhos, quantas vezes eu quis fazer isto? Quantas vezes vocês não me deram atenção? E o texto aqui, de Marcos capítulo 1, 35, fala exatamente isso. Tendo se levantado de madrugada, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali ele orava. Quem vai aprendendo a se relacionar com Deus e procurar a Deus com maturidade, ele aprende a buscar a Deus em primeiro lugar, não somente quando ele precisa de Deus, quando ele está com problemas, mas ele busca a Deus em segundo lugar porque ele deseja conhecê-lo, não é só curiosidade. Em terceiro lugar, ele busca porque ele sabe que ele precisa mesmo dessa comunhão, ele não consegue mais viver sem comunhão. Para onde nós iremos se só as tuas palavras nos trazem essa noção de vida eterna? E porque ele sabe, ele aprendeu que viver sem Jesus é impossível. Que Jesus te abençoe, que Jesus me abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o nosso coração se incline para as coisas de Deus. Jesus disse um dia assim que por multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriaria. Jesus na parábola de Lucas capítulo 18, daquela mulher que ia até o juiz para ser julgada a causa dela, disse assim, quando o Filho do Homem voltar ele vai encontrar fé na terra. Ele disse que não vai encontrar pouca gente com fé. Que você seja listado nesse grupo de poucas pessoas que se aventuram a andar com Jesus e andar com Deus. Que Deus te abençoe, tá bom? Nós vamos orar como sempre a gente faz.